Vamos orar por esse servo. Deus vai abençoar ele. Senhor meu Deus, está aqui, Pai, esse teu filho, Pai, com a responsabilidade que o Senhor deu a ele nessa noite, Pai, e trazer a tua palavra, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, esse teu filho, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, e o Espírito Santo do Senhor e o Senhor venha substituir, Pai, todo esse teu filho que está aqui, Pai, e o Senhor venha crescer diante dele, Pai, para que ele venha falar aos nossos corações através da tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Ao Senhor, igreja. Amém. Poder se acertar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de cumprimentar vocês que estão conosco assistindo pela rede social. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quem trouxe a sua espada, a sua vida. Então, sem perda de tempo, já vai pegando ela aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas. Capítulo 7, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quem tem? Glória a Deus. Então, com certeza, se você veio buscar uma resposta de Deus, você não vai sair daqui sem recebê-la. Amém? Então, você que pegou a sua espada aí, leia comigo. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Amém? Feche seus olhos aí mesmo. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, Pai santo e Pai amado, Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, como os teus filhos, ó Pai, e te peço, Pai, nessa noite, Pai, ó Senhor, Pai, abre o nosso entendimento, Pai, revela, Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem dos céus para as nossas vidas. Ó Pai, que o teu filho, Pai, que entrou aqui, ó Pai, em busca de uma resposta, de uma direção, de uma palavra, Pai, ele venha sair daqui direcionado pelo alto, pelos céus, em nome de Jesus. E a igreja que crê, dá uma linda salva de palmas para Deus. Coloca o tempo da mensagem, filho. Leia comigo aqui, igreja. Não chore. Não chore. A palavra do Senhor nos ensina aqui nessa passagem que Jesus, ele foi de encontro a um funeral, de encontro a um funeral a qual jazia um morto no caixão. E nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus quando Jesus se depara com esse tipo de situação. O que ele faz, como ele faz e o que ele nos ensina nessa noite. Assim diz desde o versículo 11, vou ler aqui, 7, capítulo 11. Logo depois Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, e ele disse: não chores, disse ele. E então foi até o caixão ou esquife e tocou nele. E os carregadores pararam e disse-lhe: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe.
Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre quando Jesus toca. Aquilo que Jesus toca, meu irmão, você não entendeu ainda. Pode estar morto dentro do caixão, ou pode estar até dentro do túmulo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando Jesus toca, e se não for um toque, Ele só vai enviar uma voz assim, ó: Lázaro, saia para fora. Às vezes nós passamos por situações a qual estamos dentro do vale da sombra da morte. Às vezes nós se deparamos com situações a qual nós paramos para analisar. Acabou. O sonho era uma viúva que já tinha perdido o marido e estava prestes a sepultar o teu único filho. São situações a qual, quando chega na minha e na sua vida, acabou a morte. Mas quando Jesus chega, irmão, quando Jesus toca, nem a morte pode impedir. Nós estamos falando de um Deus que cura, que quando Jesus toca, Ele cura. A palavra nos ensina que quando Jesus segurou a mão da sogra de Pedro, a febre imediatamente a deixou. Quando Jesus tocou, entenda, nós estamos falando de um Jesus que cura, que quando Ele toca, cura, que quando Ele toca, tudo é liberto. Em Marcos capítulo 9, versículo 27, ela vai nos contar uma história, vai nos contar a parábola de um jovem lunático. E quando a gente começa a analisar, o pai do jovem chamou os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí veio Jesus. E no decorrer da história fala assim que Jesus repreendeu o demônio. Jesus, segurando pela mão do jovem, o levantou e ele ficou salvo. Quando Jesus chega, quando Jesus toca, não tem doença que fica de pé. Quando Jesus toca, não tem demônio que fica de pé. Quando Jesus chega, até a morte tem que até a morte tem que querido, Jesus, Ele pode realizar o impossível na minha e na sua vida. E às vezes você pode estar aqui, às vezes os seus sonhos foram frustrados, às vezes você pode até passar numa situação igual dessa viúva. Ela já tinha perdido o marido, e ela possivelmente disse assim: o que será de nós agora, filho? O que será de nós agora, filho? Seu pai é o provedor. E aí, para piorar a situação, ela perdeu o filho. Agora acabou. E quando chega a morte nas nossas vidas, a morte é um inimigo a qual amedronta todo ser humano. Por quê? O que nós vamos fazer diante da morte? Mas nós temos que entender que nós servimos um Deus que quando Ele chega, a morte vai embora. Quando Ele diz: Lázaro, vem para fora, a morte devolve e volta à vida. Você não entendeu que quando Jesus toca, não importa a situação que você estava vivendo, não importa o que você necessita nessa noite. A palavra de Jesus para nós nessa noite é: não chora. Às vezes a sua situação pode ser uma situação a qual você está passando por um momento de enfermidade. Jesus chegou, segurou, tocou a mão da sogra de Pedro e logo a febre deixou. Então, não tem enfermidade que segura ele, não tem demônio que segura ele, nem a morte parou ele. Você entenda de uma vez por todas que Ele venceu na cruz, Ele venceu a morte.
E Ele diz para mim e para você todos os dias: filho, filha, eu sou contigo. Mas nós, como seres humanos, às vezes nós se deparamos com situações parecidas com essa, a qual nós se entregamos. E Jesus, Ele nos ensina nessa noite que tudo isso pode estar morto na sua vida, mas nessa noite vai reviver, porque o toque do Senhor vai chegar nessa noite. E assim como Ele fala assim para aquele servo: o que queres que eu te faça? Ele não só te diz: não chores, mas o que está morto na sua vida? O que você quer que eu toque nessa noite? Será que é a sua vida emocional? Será que é a sua vida espiritual? Será que é a sua saúde? Declara para Ele, igreja. Você serve um Deus Todo-Poderoso que todos os dias diz para mim, diz para você: filho, eu sou teu Pai. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? E pode até os nossos sonhos para caminho do cemitério. Pode até os nossos sonhos estar dentro do cemitério. Mas Jesus é um Deus que ressuscita sonhos nessa noite. E nessa noite Ele diz para mim e para você: qual é o sonho que está sendo frustrado na sua vida? Qual é o sonho que para você está morto nessa noite? Porque eu sou um Deus que realiza sonhos. Então entenda de uma vez por todas: Ele é contigo, apenas um toque. Ele tocou, Ele parou o funeral. Por quê? Porque o amor dele é tão grande, porque a compaixão dele é tão grande pelo ser humano. E aquilo que era proibido, porque naquela época, parar um funeral, principalmente sendo um judeu era proibido de tocar em coisa morta, era proibido de tocar. E Jesus chega no meio da multidão. Quando duas multidões se encontram, que aqui vai falar que Jesus seguia, uma multidão seguia Jesus, e uma multidão seguia aquela mulher que perdeu o seu marido, perdeu o seu filho. Duas multidões estavam lá, rodeadas de pessoas. Por isso eu sempre digo para todos: vai ter um momento na minha, na sua vida, que ninguém, você pode estar rodeado de pessoas, você pode estar cercado de pessoas, nenhuma delas vai poder fazer nada, nenhuma delas vai poder fazer assim para você: não chores. Por quê? Só palavras não vão resolver. Vão resolver, sabe quando? Quando Jesus chega e fala: não chores. Mas Jesus pode ressuscitar, Jesus pode tocar. E no momento que Jesus toca, aquilo que está morto ressuscita na hora. No momento que Jesus toca, aquilo que está morto na nossa vida, Ele revive. Então, vamos aprender com esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, que nos ensina todos os dias: meu filho, cuida da sua vida espiritual. Sua vida espiritual precisa ser renovada. Meu filho, abra os olhos. Todos os cultos, não sei se os irmãos já repararam, todos os cultos, a palavra vem constante: inferno, inferno, para onde estamos indo? E o povo não acorda, assim como foi nos dias de Noé. O povo estava distraído, aleluia. O povo estava desapercebido. Mas eu e você temos que entender que a nossa ajuda vem do alto, o nosso socorro vem dos céus, que é do Senhor que vai vir o nosso escape, a nossa saída, a nossa solução. E apenas um toque, e aquilo que estava morto revive, aquilo que era um fracasso, aquele sonho que às vezes a situação do momento, a crise, parece que veio de encontro. Mas como? E às vezes nós perguntamos assim: mas como? Porque aos olhos humanos acabou, a morte chegou, nós não temos o que fazer.
Nós não temos o que fazer, ô irmão. Mas Jesus, Ele é um Deus que fala assim: você está fraco, meu filho? Você está fraco, mas eu sou forte, eu te sustento. Não é que você está desanimado, mas eu sou a tua força. Porque aqueles que esperam no Senhor, por isso esperar em Deus, esperar no Senhor, é muito diferente do que esperar no ser humano aqui da terra. E aquela mulher estava no meio de duas multidões, e nenhuma das multidões pôde resolver o problema dela. Nenhuma daquelas multidões pôde resolver a situação dela. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas a qual nós contamos: não, essa nunca vai me desamparar, esse nunca vai me desapontar. Está enganado. Se você ainda não passou por nenhuma decepção aqui na terra, sinto te informar, você pode passar. Por isso eu sempre digo para você: espera naquele que vive e reina, naquele que venceu na cruz, aquele que se entregou a si mesmo por amor a mim e amor a você, aquele que não faz assim, ó, aponta os seus erros, aponta as suas falhas. Ele só fala assim: filho, eu não te condeno, mas não peques mais, não faça mais isso. Aquele que estende a mão para mim e para você nos piores dias da nossa vida. Multidão, por mais que sejam pessoas boas, ficam limitadas, porque quando a morte chega, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a não ser olhar para aquele que vem do alto, aquele que vem dos céus, porque quando Jesus toca, nada fica diante dele. A morte, ela tem que devolver a vida. Quando ele chega lá no túmulo, a irmã de Lázaro fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele vem e diz: se creres, verás a glória de Deus. Então, são alguns conceitos que a gente tem que entender na palavra. Uns que a gente tem que crer. A incredulidade, ela nos paralisa no mundo espiritual. Lá em Tiago fala: aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, elas vão e voltam. E Jesus está te dizendo nessa noite: filho, não chores. Por mais difícil a situação que você está vivendo, por mais difícil que esteja o momento, por mais impossível que seja aos olhos humanos, apenas o toque. Jesus chegou, parou, tocou no caixão, e o morto, e o jovem reviveu. O que precisa reviver nessa noite nas nossas vidas? Essa noite é uma noite de a gente analisarmos as nossas vidas e ver o que está nos afastando da presença de Deus. O que às vezes está a caminho do cemitério, mas Jesus ele encontra a caminho do cemitério para dizer para mim e para você: filho, filha, não chores. Eu cheguei, e Jesus justamente chega nesses momentos, mas nos momentos até a gente está vazio de todo ego, vazio de todo orgulho, vazio de todo sentimento que não provém de Deus, sentimento de mágoa, sentimento de rixa. Jesus, em muitos momentos na nossa vida, ele vai chegar justamente a nesses momentos, porque Deus, ele ama os humildes, porém, ele rejeita os soberbos. Então entenda de uma vez por todas. Às vezes você pode estar pensando assim: Senhor, por que será que o Senhor está demorando tanto? Você não está vendo? Eu estou no caminho do cemitério, eu já estou chegando na porta do cemitério. Mas Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Jesus chega no momento certo. Jesus ele sabe qual é o seu limite. E o seu limite, sabe qual é?
O seu limite, o nosso limite é o começo do Senhor. Entenda de uma vez por todas. Ele vem e diz assim, ó, no momento que você está fraco, aí você está forte. No momento em que você está fraco, aí que você está forte. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trabalha nesses momentos de fraqueza. Por quê? Nesse momento que eu olho para dentro de mim mesmo e falo assim, Senhor, eu não posso. Senhor, é o meu limite. Agora sim, ó, coloca nas mãos de Deus. Porque todas as vezes que você ficar lutando com a força do seu braço, todas as vezes que você ficar lutando com as coisas da terra e deixar de buscar as coisas do alto em primeiro lugar, não sou eu que digo, a palavra diz. E toda vez que inverter esses valores, queridos, a gente vai estar sozinho. Jesus, deixa a gente ir. Não, vai para o outro lado, vai para o outro lado. Ah, mas como o senhor vai? Não, fica tranquilo, eu dou meu jeito. Aí, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas para mostrar para mim e para você que Ele anda por cima da dificuldade, que Ele anda por cima daquilo que é impossível para mim e para você. Nem a morte, quando Jesus chega, a morte tem que parar e devolver a vida. Quando Jesus chega, a incredulidade tem que partir. Quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair. Entenda, você é luz. Você é luz lá na sua casa, você é luz lá no seu trabalho. Você é luz lá na sua vizinhança. Você representa aquele que deu a vida por todos nós. Eu entendo, você foi chamado para fazer a diferença. E às vezes nós estamos vivendo num ambiente a qual parece que vai nos afastando cada vez mais daquilo que agrada o Senhor. Então, acorda, você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com um propósito. E Jesus, no pior dia da nossa vida, no pior momento da nossa vida, Ele chega. Ah, irmão, mas por quê? Por que Jesus chega no pior dia da nossa vida? Sabe por quê? Porque Ele chega. E Deus, o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Às vezes, se Ele chegasse no momento em que você estava bem, será que você ia dar toda a glória para Ele? Será que você ia dar toda a honra para Ele? Então Ele chega nos momentos da qual, por mim, eu não estaria aqui. Por mim, eu estava dentro do caixão. Imagina só aquele jovem levantando. Olha, o que aconteceu? O que houve? O que houve? Ué, você morreu. Ele tocou no caixão, ele tocou e falou, jovem, venha. Assim como ele chega lá naquele túmulo, e Lázaro já estava morto há 4 dias, e ele fala, Lázaro, vem para fora. Então, entenda de uma vez por todas, nem a morte pode parar, nem a morte pode parar aquele Deus todo-poderoso que nós todos servimos, que está aqui nessa noite. É aquele que está aqui nessa noite, é aquele que acorda com você todas as manhãs, é aquele que está contigo no seu dia todo. Oh, querido, entenda de uma vez por todas. Às vezes até parece que a nossa oração não passa do teto, às vezes até parece que Deus nos esqueceu, às vezes até parece, Senhor, por que me desamparaste? Mas Deus não desampara, porque você é um escolhido. Às vezes Deus está te preparando, você está reclamando. Às vezes Deus está te preparando e você está murmurando. Às vezes Deus só está olhando. Peraí, deixa eu ver como que Ele se comporta nesse dia mal. Vamos ver se Ele reclama ou se Ele vai orar. Vamos ver se Ele murmura ou se Ele vai ler a Bíblia. Vamos ver se ele faz o oposto daquilo que Ele aprende todos os cultos, ou se Ele vai fazer a vontade daquele que te chama. Então,
Vamos agir como igreja. Deus cada vez mais vem abrindo os nossos olhos, culto após culto. Se você tem uma vida diária, um devocional diário com Deus através da Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou dizendo. E quanto mais você se aprofunda em aprender as coisas de Deus através da palavra, através dos ensinamentos a qual nós aprendemos na palavra de Deus, você sabe que Ele está à porta. Ele está à porta. Não é para causar medo, não é para causar espanto, é para causar alegria. Sabe por quê? Vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Vai ser o dia mais feliz da nossa vida, o dia que Ele falar assim: acabou, acabou, você venceu, toma a coroa da vida. Aí, ó, todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa angústia diária, essa opressão do mundo, essa opressão dos dias maus, acabou. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí vai ser só alegria, mas persevera até o fim. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, tinha multidão, então não desista. Às vezes a gente olha, o povo está desistindo, vai perder a salvação. Não desista. Ah, mas meu vizinho parou. Ah, mas meu amigo, meu irmão parou. Meu irmão, faz a tua parte. Ajude a ele, estende a mão para ele, mas não parem. Ah, lá na minha casa só tem eu. Deus te levantou como coluna lá, através de você, através da fé, através de você crer. Mas não pare, insista, persista, vai até o fim. Às vezes a situação não é fácil para ninguém. E aqui na terra, posso falar algo para vocês? Não vai melhorar. Ah, irmão, você é muito pessimista. Não, querido, está falando. Já concluiu quase tudo daqui. Qual é a tendência de não concluir o resto? E falta pouco. Então vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Se a igreja entender o propósito dela aqui na terra, muitas almas lá. Às vezes nós temos que parar com esse mimimi. Às vezes a gente olha assim, cadê a manifestação do Espírito Santo? É muito mimimi e o reteté já está ficando bem longe, porque muito mimimi demais, coisinhas que não fazem sentido mais. E através disso, o diabo ele vai fazendo a festa. E os dias são maus. Por isso eu falo para você, eu estava falando com o diabo Reginaldo agora há pouco, antes do início do culto, meu irmão, se nós não perseverar, se nós não buscar, sabe por quê? A tua força vem da onde? A tua força vem de Deus, vem do Senhor. A tua força vem dele. Se você descarregar essa bateria espiritual sua, você não vai ter força nem para pisar aqui na igreja, você não vai ter força para ler uma Bíblia, você não vai ter força para se aproximar das coisas de Deus. E através disso, vai morrer espiritualmente falando. Você vai morrer espiritualmente falando. E o que tem de pessoas que estão morrendo espiritualmente falando, não é brincadeira, e não vai ter força para prosseguir mais, porque a nossa força vem do alto, vem do céu. Se Deus não te der força todo dia, cada situação que a gente se depara aí na rua, cada situação que a gente se depara no trabalho, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da família, é dia após dia, é uma luta travada com o diabo todos os dias. E se Deus não te fortalecer, irmão, você vai resolver as coisas aqui na carne. Você vai resolver as coisas com a força do teu braço. E sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Porque
Quem já se frustrou muito aqui? Quem já tomou muitas decisões erradas, a qual hoje você faria diferente? Entende? Imagina você longe da presença de Deus. Então não pare. Por mais difícil que seja, insista, persista, vai até o fim. Deus te escolheu, Deus te chamou, você é um escolhido. Ah, irmão, mas eu não tenho força, Deus te sustenta. Ah, irmão, mas eu estou fraco, Deus é forte. Ah, irmão, mas eu não posso, mas Deus pode. Deus pode todas as coisas. Só permaneça, fica de pé. Aleluia, fica de pé, permaneça. E Jesus, Ele fala assim para nós nessa noite: essa situação que você está vivendo, não chores. Apenas um toque eu posso resolver isso. Apenas um toque eu posso resolver isso. Jesus, Ele é um Deus tão amoroso, um Deus tão misericordioso, que Ele sente compaixão a todo instante e a todo momento. Porque se Ele não sentisse compaixão pela minha vida, pela tua vida, o que seria de nós? Tem um salmo que diz: se não fora o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos engolidos vivos. Se não fora o Senhor, meu irmão, para trabalhar no meio, às vezes nós trabalhamos, tem trabalhos aqui que tem ambientes que só Deus na sua vida para te dar força para você sustentar, para te sustentar naquele ambiente. Em ambiente imoral, pessoas só falam de moralidade, pessoas só falam de idolatria, pessoas só falam barbaridades. E aí? Você é luz. Entende? Você é luz. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, logo ali no capítulo 1 de Daniel escolheu não se contaminar. Ah, irmão, mas como eu faço? Eu sou do mundo. Você é do céu. Você não é do mundo, você é do céu. Você está aqui só de passagem. Você está aqui só de passagem. Você é do alto, você é cidadão celestial. Tem pessoas que não entendem isso aí. Tem pessoas que não estão entendendo isso. Você foi chamado para morar no alto, para morar no céu com o Pai. E fé em momentos difíceis. Confesso a vocês que não é fácil. Muitas situações da nossa vida não é fácil. Às vezes só quem viveu um momento desse, só quem passou por uma situação dessa, enterrou o marido, o provedor da casa. Aí agora, como se não bastasse, talvez era aquele filho tão sonhado, porque a Bíblia fala que é o único filho, e normalmente quando a gente conjectura, qual é o maior desejo de uma mulher, de uma mãe? Não é ter um filho. Ela perdeu aquele sonho. E agora, o que será de mim? E agora? Provavelmente no meio daquela multidão tinha pessoas boas que estavam lá. Provavelmente ela era uma mulher conhecida, porque fala que estava com uma multidão. Mas nem todas as pessoas que estavam lá, nenhuma das pessoas que estavam lá pôde fazer aquilo que Jesus faz na nossa vida. Nenhuma das pessoas que convivem no seu trabalho, nenhum dos seus familiares, nenhum dos seus amigos pode fazer aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. E apenas um toque, Jesus declarou assim: filha, não chores, não chores. E ele, num ato de compaixão, foi lá: filho, vem para cá, garoto, vem. Foi lá e ressuscitou os sonhos daquela viúva. E nessa noite ele diz para mim e para você: filho, filha, o que necessita ser ressuscitado na sua vida nessa noite? Qual é o teu sonho que está indo para o cemitério? Qual é o teu sonho que está morto dentro de um caixão? O que necessita ser revivido nessa noite na sua vida? O que é? Declara para Ele. Às vezes a gente fala assim: Deus sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. A
partir que você declara, a partir do momento que você declarou, você já causou algo, porque o poder da palavra, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus disse, e assim começou a criação pelo poder da palavra. Às vezes a gente não recebe porque a gente não pede, porque a palavra fala assim, aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, pede para ele. Quem tem filho aqui que quer? Às vezes quando eles querem as coisas, parece que eles não é tão insistentes. Então, a Bíblia fala assim, ó, nós temos que nos parecer como crianças. Então insista, irmão. Insista, Senhor, o Senhor não está me vendo. Senhor, o Senhor não está me enxergando. Olha quanto tempo que eu já vivo essa crise. Olha quanto tempo que eu já estou passando essa situação. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo. Senhor, parece que o Senhor está tão distante de mim. Senhor, o Senhor não está me enxergando. Fala com Ele, pergunta para Ele. Através do momento em que você começar a falar com Deus, vai gerar uma conexão através da sua fala com a fala dele. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar diante de Ti? E aí ele fala assim, filho, faz assim. Filho, faz assim. Mas faz conforme a minha vontade, não a sua, não. Ele sempre fala assim, ó, na própria oração do Pai Nosso. Senhor, que a sua vontade prevaleça. Sabe por quê? Às vezes a nossa vontade não é aquilo que Deus tem para nós. Por isso eu falo para você, sempre nos momentos difíceis, faça a vontade do Pai. Abra sua Bíblia em Mateus 5, 4, para nós fechar. Mateus 5, 4. Mateus 5, 4. Ele diz assim, ó, bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Prossegue. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amém? Às vezes nós não entendemos por que tanta perseguição, por que tanta luta. Entenda, você foi chamado, você foi escolhido. E ó, bem-aventurados os que choram, porque quem vai te consolar é Cristo. Quem vai te consolar no seu dia mal, na sua dor, na sua angústia, é aquele a qual entregou a vida dele por amor a mim e amor a você. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus. Amém. Então, deixa de dar ouvidos para aquela pessoa, aquele vizinho invejoso, aquela pessoa que trabalha com você, que quer o seu mal, que quer te prejudicar. Tem pessoas que deixam de dar ouvido para a palavra de Cristo, para a palavra de Deus, e dá ouvido para o macumbeiro, dá ouvido para o invejoso. Meu irmão, Deus é contigo todos os dias. Deus falou que você é mais do que vencedor. Então pega a palavra do céu, pega a palavra do alto. Ele te consola todos os dias, em todas as suas
dores, em todos os seus choros. Jesus é contigo, Ele é contigo em todos os momentos. Então, pega a palavra, se fortaleça dia após dia. Amanhã é amanhecer. E com certeza, muitas noites serão de choro, serão de angústia. Mas não se esqueça que Jesus é o Cristo que vem ao amanhecer. Jesus é aquele que vem logo no amanhecer. E com apenas um toque Ele toca, e aquele que estava morto revive, aquele que estava indo para a beira do cemitério, indo para o rumo ao cemitério, ele pode dizer assim, vem para fora. Morte, acabou. Vida, vem. E assim é nessa noite. Então creia em nome de Jesus, eleve o seu pensamento na sua casa, na sua família.